Vamos virar de assunto, mas ainda falando do ex-presidente Lula, porque ele é o destaque agora da capa da revista norte-americana Time. E vamos justamente conversar com a Paola Cuenca para analisar aí, portanto, essa revista, dando um segundo ato, inclusive, a Lula. Olá, Paola, bom dia. Olá, bom dia. Pois é, a chamada de capa que traz sobre o ex-presidente Lula fala em O Segundo Ato de Lula. E no subtítulo tem a mensagem: o líder mais popular do Brasil busca retornar à presidência. O site da revista Time trouxe essa entrevista nesta quarta-feira, mas a capa tem uma data colocada ali do dia 23 de maio somente. De toda forma, a entrevista já pode ser lida. Antes da entrevista, de fato, a jornalista que assina essa matéria, ela ainda escreve a respeito de qual é o cenário do Brasil e quais são as perspectivas políticas de Lula. Até relembra o fato dele ter ficado preso por quase 600 dias e todas as condenações que haviam sido colocadas contra ele terem sido anuladas na justiça, até por conta da parcialidade do juiz responsável por essas ações. A revista Time não chega a citar Sérgio Moro, o nome de Sérgio Moro, mas fala então desse juiz considerado parcial, que a gente sabe que se trata do ex-juiz federal da 13ª Vara Federal de Curitiba, então Sérgio Moro. Durante a entrevista, Lula diz que nunca desistiu da política e que tem uma causa, e por ter esta causa de sempre melhorar o Brasil, é que ele também não vai abandonar a política. Ele é questionado a respeito de como vai ficar a política econômica caso ele seja eleito, já que existem avaliações de que Lula possui diversas encarnações quando o assunto é esse. E ele diz que não discute política antes de ganhar as eleições. Vou ler aqui um trechinho da resposta dele. Primeiro você precisa ganhar para depois saber com quem você vai compor e o que você vai fazer. Quem tiver dúvida sobre mim, olha o que aconteceu nesse país quando eu fui presidente da República. O crescimento do mercado. Ao invés de perguntar o que é que eu vou fazer, olha o que eu fiz. Inclusive, a própria revista Time traz a informação de que Lula deixou a presidência em 2010 com 83% de aprovação. O ex-presidente fugiu ali um pouquinho de uma pergunta a respeito de como ficaria a exploração de petróleo caso ele ganhe a presidência da República, até porque diversos países têm se posicionado no sentido de buscar fontes renováveis de energia. Ou seja, Lula gostaria de ainda continuar explorando o petróleo ou apenas extraindo do que já foi encontrado aqui no Brasil. Ele falou sobre a necessidade ainda que o país tem de depender do petróleo e não respondeu objetivamente se vai querer ou não continuar explorando o petróleo e não somente extraindo. Mas acho que um ponto que é bastante importante de toda essa entrevista são os comentários que foram feitos pelo ex-presidente a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso porque ele diz que Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, quis que a guerra acontecesse porque se ele não quisesse, ele teria negociado mais antes de todo o conflito acontecer. Ele chega a dizer assim: às vezes eu fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Ele quis a guerra. Se ele não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. Lula também fez críticas aos Estados Unidos e à União Europeia a respeito desse conflito armado. Ele diz, mas não é só o Putin que é culpado, fazendo referência ao presidente da Rússia, ao presidente da Rússia, perdão. São culpados os Estados Unidos e é culpada a União Europeia. Qual é a razão da invasão da Ucrânia? É a OTAN? Os Estados Unidos e a Europa poderiam ter dito: a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Estaria resolvido o problema. Além disso, o ex-presidente Lula também diz que não aceitaria, inclusive, um convite da OTAN, porque o Brasil é um país com uma tradição de paz e não teria por que entrar nessa frente voltada a uma questão mais armamentista. Além disso, ele fala sobre a necessidade de uma reconstrução da ONU, a Organização das Nações Unidas. Vou ler aqui um trechinho também, ele fala: a ONU de hoje não representa mais nada. A ONU de hoje não é levada a sério pelos governantes, porque cada um toma a decisão sem respeitar a ONU. Realmente, falas muito fortes nessa entrevista à revista Time. Paola Cuenca, diretamente ao vivo de Brasília. Daqui a pouco ela retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan. Volta agora, Zé Maria. Teve aquele momento lá do Lula, que ele sempre lembra, que o presidente Barack Obama o chamou, você é o cara, e agora essa aparição de Lula na Time, Zé Maria. E ele foge das principais respostas, isso porque ele realmente não sabe. O que o Lula está tentando fazer é uma recriação de uma frente nacional contra o presidente Jair Bolsonaro. Repetir a história ou é fraude ou é mesmo mau caráter, porque não se repete a história nunca.
E, nesse caso, o Lula está tentando aglutinar forças lá que fizeram a diretas já, e depois a eleição do Tancredo, exatamente para governar. Essa é a promessa. Então, por isso, inclusive, que o Geraldo Alckmin entrou na chapa, não por agregar votos, mas apoio no possível governo do ex-presidente Lula. Ele sabe que terá dificuldades, se ganhar, o que eu acho difícil, terá dificuldades para tomar posse e depois de administrar o país. O país está polarizado, não é só o resultado das eleições, não. O país está polarizado. Então, é esse o trabalho do Lula. E é exatamente, eu li essa entrevista na Times, e é exatamente o que ele tenta dizer, que vai governar com todas as forças e que não sabe exatamente como vai chegar lá. Quem está apoiando, qual será o Congresso que sobreviverá depois das eleições do final do ano, que toma posse em fevereiro. Tudo seria mesmo uma grande novidade se o Lula ganhasse. Se o Bolsonaro ganhar, e essa é a tendência, a gente já sabe o que vai acontecer. O Lula, a gente não sabe. Ele evitou dizer como vai governar, com quem vai governar, e fica falando do governo dele, que não dá para comparar resultados agora, porque nós estamos depois de uma pandemia monumental, um hecatombe de saúde, e também uma guerra, o que dificulta muito a gestão.